Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Neste vídeo, daremos continuidade ao estudo sobre as heresias doutrinárias ao longo da história da Igreja. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada significativa, onde vamos procurar entender a origem de heresias como o adocianismo, o docetismo e tantas outras heresias. O gnosticismo, que já se fazia presente no final do primeiro século, foi, de certa forma, ampliado com as mais diversas linhas de interpretação. Tais linhas se configuravam como heresias conquanto negavam a encarnação do Verbo e sua plena humanidade, bem como sua essência de Filho de Deus. Ambas foram lançadas para tentar destruir a doutrina da expiação de Cristo. Vários foram os concílios na história da Igreja para dirimir tais heresias. Vamos juntos nesta viagem tão rica e significativa. O ser de Deus, parte 10. Heresias doutrinárias na história da Igreja. O adocianismo. Esta heresia pressupõe que Deus é um ser, superior a tudo e completamente indivisível, defendendo a ideia de que o Filho não foi coeterno com o Pai, mas que foi revestido de Deus, adotado, para os seus planos. Diferentes versões do adocianismo divergem quanto à hora da adoção por Deus, como a hora do seu batismo, ou de sua ascensão. Alguns, portanto, entendem que Jesus viveu como homem comum até o seu batismo, por exemplo, quando então Deus o adotou como filho, conferindo-lhe poderes sobrenaturais. Os adocianistas não concordam que o Filho existia antes de ter nascido homem, portanto não consideram Cristo eterno. Mesmo depois da adoção de Jesus como Filho de Deus, não o julgavam detentor de uma natureza divina, mas apenas um homem sublime. Muita gente que hoje considera Jesus um grande homem e alguém especialmente dotado por Deus, mas não realmente divino, se enquadraria na categoria adocianista. Patripacianismo. No extremo oposto ao unitarismo se situavam os que identificavam totalmente o Pai ao Filho, entendendo que o Pai também havia sofrido e sido morto na cruz. Docetismo. Do grego doc, para aparecer, é o nome dado a uma doutrina cristã do século II, considerada herética pela Igreja primitiva, que defendia que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão, e que sua crucificação teria sido apenas aparente. Não existiam docetas enquanto seita ou religião específica, mas como uma corrente de pensamento que atravessou diversos estratos da Igreja. A origem do docetismo é geralmente atribuída a correntes gnósticas para quem o mundo material era mau e corrompido e que tentavam aliar, de forma racional, a revelação disposta nas Escrituras à filosofia grega. Esta doutrina viria a ser condenada como heresia no Concílio Ecumênico de Calcedônia. Nestorianismo. É uma doutrina cristã, nascida no século V, segundo a qual há em Jesus Cristo duas pessoas distintas, uma humana e outra divina, completas de tal forma que constituem dois entes independentes. A doutrina surgiu em Antioquia e manteve forte influência na Síria, e é sustentada ainda hoje pela Rosacruz e outras doutrinas ligadas à gnose. Observação. O monofisismo, mono igual a um e fis igual natureza, é uma doutrina cristológica do século V, elaborada por Eutiques em reação ao nestorianismo, admitia em Jesus Cristo uma só natureza, a divina. Provavelmente os monofisistas eram influenciados pela noção de que a vontade era um atributo da pessoa e não da natureza. Logo, Jesus Cristo tinha apenas uma vontade porque era uma só pessoa com uma só natureza. Monofisitas consideravam que em Jesus Cristo, o princípio da carne tinha sido engolido pelo princípio do Espírito, o humano pelo divino, e por isso eles reconheciam em Cristo uma só natureza. O monofisismo, também chamado de heresia de Eutiques, foi rejeitado pelo Quarto Concílio Ecumênico, o de Calcedônia, 451. Os monotelistas, do grego telima, desejo ou vontade, apresentavam a ideia de que em Cristo exista uma só vontade.
partindo do receio de reconhecer uma vontade humana em Cristo, o que permitiria a ideia de duas pessoas nele. Os monoteístas reconheciam só a vontade divina em Cristo. Mas como os padres da Igreja explicaram, esse ensinamento abolia todo o trabalho, para a salvação da humanidade, feito por Cristo, já que esse trabalho teria consistido na livre sujeição da vontade humana para a vontade divina. Não se faça a minha vontade, mas a tua, o Senhor orou. Esse erro foi rejeitado pelo Sexto Concílio Ecumênico, 681. A faculdade das volições é parte fundamental da natureza humana. Portanto, podemos afirmar com toda convicção, que Jesus Cristo tinha uma vontade humana. Todavia, essa vontade existiu no tempo porque a natureza humana é temporal. Por outro lado, a vontade divina do Redentor é numericamente uma com a do Pai e a do Espírito, porque é atributo da natureza e as três pessoas possuem a mesma natureza. Logo, as três pessoas da Trindade têm a mesma vontade divina. Portanto, é necessário que nós reconheçamos no Redentor duas vontades, porque cada uma delas está ligada a uma natureza. Apolinarismo. Fundador Apolinário de Laodiceia, 310-390 d.C., tentou criar um modo de explicar a natureza de Jesus, sua humanidade e divindade. Ele ensinava que o homem era composto de corpo, alma e espírito, e que, em Jesus, o espírito do homem fora substituído pelo Logos, ou, pela segunda pessoa da Trindade. Assim afirmando, Apolinário negava a humanidade de Jesus, pois este estaria num corpo, de certa forma, emprestado. Nessa visão, Cristo não era totalmente humano, mas sim, um espírito que se incorporava nos homens. A ideia de que Jesus era apenas uma parte do todo sempre esteve presente na Igreja. Mesmo hoje, vemos com frequência uma espiritualização exagerada da pessoa de Jesus Cristo, como se ele não tivesse um corpo, ou como se ele, sendo Deus, fez e suportou tudo o que passou por ser Deus. Isso não é verdadeiro. Jesus era um homem completo como nós o somos, e como homem completo, ver carta aos Hebreus, passou por tudo e tudo fez conforme as Escrituras por sua obediência ao Pai e pelo seu andar com ele. Se Jesus foi diferente do homem comum em alguma coisa, isso foi em sua relação com o Pai, a sua inteira entrega e comunhão com Deus. Pelagianismo. É uma teoria teológica cristã, atribuída a Pelágio. Sustenta basicamente que todo homem nasce moralmente neutro, e que é capaz, por si mesmo, sem qualquer influência externa, de converter-se a Deus e obedecer à sua vontade, quando assim o desejar. Uma das grandes disputas durante a Reforma Protestante versou sobre a natureza e a extensão do pecado original. No século V Pelágio havia debatido ferozmente com Agostinho sobre este assunto. Agostinho mantinha que o pecado original de Adão foi herdado por toda a humanidade e que, mesmo que o homem caído retenha a habilidade para escolher, ele está escravizado ao pecado e não pode não pecar. Por outro lado, Pelágio insistia que a queda de Adão afetara apenas Adão, e que se Deus exige das pessoas que vivam vidas perfeitas, ele também dá a habilidade moral para que elas possam fazer assim. Ele reivindicou mais adiante que a graça divina era desnecessária para a salvação, embora facilitasse a obediência. A convicção dos pelagianos é de o homem é totalmente responsável pela sua própria salvação e, portanto, minimizam o papel da graça divina. Escola de Antioquia nunca negou as duas naturezas de Cristo. Nunca negou a distinção entre estas duas naturezas. Porém entendiam que a natureza humana se desenvolveu independentemente da divindade, portanto uma real participação da divindade na experiência da vida humana não era admissível. Chegavam ao extremo de falar de dois filhos e duas naturezas. Isto implicava até no incorreto pensamento de que a natureza humana de Jesus Cristo foi quem morreu na cruz, enquanto o Verbo divino ficou impassível. Daí a tendência nestoriana na escola de Antioquia. Escola de Alexandria, teve grande influência do pensamento grego. Ário, bispo de Alexandria, ensinava que Cristo era o Filho criado de Deus, não sendo portanto divino, ontologicamente. Atanásio, um de seus representantes, confrontou esta ideia fortemente. Eles enfatizavam muito a divindade de Cristo deixando a sua humanidade diminuída.
Havia uma tendência docética no pensamento que tinham sobre a união das duas naturezas de Cristo. Esta ênfase conduziu a uma visão monofisista. Observação. No Concílio de Nicéia, 325, se aprovou oficialmente o dogma da Trindade e se condenou o arianismo como herético, uma decisão que, com os distintos caminhos dos anos seguintes, acabaria sendo confirmada pelo Concílio de Constantinopla, 381. A escola calvinista enfatiza a soberania de Deus, ou seja que Deus escolheu o homem e que tudo está debaixo da soberania de Deus. Isto é bíblico, mas talvez não contenha toda a verdade, especialmente em virtude do aspecto relacional de Deus manifesto nas Escrituras que dizem respeito à livre escolha do homem e da resposta de Deus quanto a estas escolhas, ainda que saibamos que Deus sabe de todas as coisas e que nada acontece sem que Deus assim o permita. A escola arminiana ensina que o homem, na sua livre escolha, no seu livre arbítrio, pode mudar o rumo das coisas. Isto também tem base bíblica, principalmente se considerarmos o arrependimento humano diante de Deus. Ambas escolas trazem verdades bíblicas incontestáveis e complementares que só nos fazem adorar mais a Deus, haja visto sua soberania e misericórdia e, além de todas suas perfeições, vermos como ele é um ser extremamente relacional e relacionalmente soberano. O livre-arbítrio humano não anula a soberania de Deus. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.